Hoje estamos aqui com o Marco Veríssimo, o nosso consultor também de crédito e habitação, e vamos falar sobre taxas aqui neste nosso terceiro episódio. Olá, Marco. Olá, Sónia. Estamos aqui hoje para falar um bocadinho de taxas, aproveitar a tua experiência enquanto gestor, o que é que tens feito, e gostava de saber aqui um bocadinho a tua opinião a nível de taxas de juros para o crédito de habitação. O que é que tu gostas de trabalhar com os teus clientes? O que é que tens sentido? Que tipo de taxas é que mais trabalhas? É assim, efetivamente neste momento temos trabalhado mais a taxa mista, mas acho que é importante dizer, digamos assim, as vantagens e desvantagens de cada uma delas, porque eu acabo por trabalhar com as três. Depende muito do cliente que tem à frente, tanto do objetivo dele como às vezes do próprio perfil dele, em termos da taxa. Por isso é que eu tento saber sempre é perceber qual é que será a taxa mais adequada ao cliente mediante essas situações. Mas ultimamente aquilo que tem sido mais trabalhado tem sido a taxa mista, por causa de ter uma componente fixa e variável que dá para aproveitar, digamos, o melhor dos dois mundos. Não sei se queres que fale de alguma das taxas já. Ia-te perguntar isso, tu sentes que os teus clientes, por exemplo, há muita dúvida entre o que é uma taxa variável, o que é uma taxa mista e o que é uma taxa fixa? Eles têm essa dificuldade? Até hoje as pessoas tinham mais ouvido falar na taxa fixa e na taxa variável, e aquela que era mais escolhida era a taxa variável por uma questão unicamente economicista, ou seja, era mais barata. Portanto, as pessoas optavam mais por essa. Quem era realmente mais conservador e queria ter uma estabilidade maior, optava pela taxa fixa. E hoje em dia também continua a ser um dos motivos pelo qual há pessoas que optam pela taxa fixa. É precisamente por serem mais conservadoras e, embora saibam que podem vir a ganhar no futuro ou não, preferem não arriscar e ter aquela prestação direitinha até ao fim do prazo. Outro dos motivos pelo qual pode servir essa taxa fixa é alguém que numa fase inicial de vida precisa de mais capital financiado pelo banco, e uma vez que não há essa questão do risco na taxa fixa, porque a prestação é sempre a mesma, os bancos financiam mais capital do que numa taxa variável ou taxa mista. Portanto, há esses dois tipos de clientes que optam mais por essa taxa. E trabalhando nós, clientes nacionais, estrangeiros, de vários países, sentes que também é uma questão cultural? Ou seja, em Portugal antigamente usava-se muito a taxa variável e nem se podia quase ouvir falar em taxas mistas. E na América, por exemplo, há vários países que uma taxa variável, nunca, não vou quase estar a pagar. Quase não ouviram falar. Não é? Não faz sentido às vezes para certas pessoas, não sei quanto é que vou pagar daqui a 30 anos, sentes que alguém te ajudou assim? É curioso porque se calhar na América, por exemplo, as pessoas são menos conservadoras no que toca, por exemplo, a investimentos, e na parte do crédito nem sequer pensam na opção variável, é mais numa taxa fixa, porque é uma responsabilidade financeira a longo prazo, por se querem garantir uma estabilidade naquilo que é a maior responsabilidade que têm. E aqui em Portugal acaba por ser o contrário. O perfil dos portugueses normalmente é muito conservador no que toca a investimentos, ou seja, no que toca ao risco, mas naquilo que é a dívida e que é a maior responsabilidade financeira que temos, até não, optavam mais pela variável. Hoje em dia começa a mudar um bocadinho e começa a haver mais, quem neste momento está a olhar mais para a taxa variável até costumam ser mais investidores, ou alguém que pretende vender a casa num curto espaço de tempo, tendo em conta que pagaria menos por amortizar o crédito, ou por exemplo alguém que quer amortizar frequentemente o crédito de habitação. Eu gostava que falasse um bocadinho quanto é que as pessoas pagam se fosse numa taxa variável ou no período da taxa variável. No período da taxa variável, a comissão que as pessoas pagam de amortização antecipada, digamos assim, seja parcial ou total, é 0,5%. Embora até ao final deste ano pelo governo é isento, não paga nada. Na taxa fixa é 4 vezes mais, é 2%, pronto, que é pago. Portanto, aquilo que acaba por acontecer é que na taxa variável é mais fácil, é mais barato, digamos assim, amortizar do que se for a taxa fixa. Por isso, quem pretende fazer amortizações muito frequentes ou vai vender o imóvel num curto espaço de tempo, para evitar esse custo, opta pela variável, uma vez que é a curto prazo que irá ter esse custo. Agora, de grosso modo, na maior parte dos clientes hoje em dia acabam por optar pela taxa mista por ter um bocadinho o melhor dos dois mundos, tendo em conta que a taxa variável está mais alta agora. E até há alguns bancos, nem todos, mas existem sempre campanhas nos bancos que às vezes até oferecem algumas comissões em caso de taxa mista. Sim, efetivamente, agora quando há os processos de transferência de crédito, clientes querem melhorar as suas condições e apesar de tentar dentro do próprio banco não conseguem melhorar assim muito e conseguem obter essa proposta noutro banco, os bancos assumem esses encargos
quando se está no período da taxa variável. Já se o cliente estivesse numa taxa fixa, já não assumiria, pelo menos não assumiria os 2%, só assumiria aquela comissão que já era assumida dos 0,5%. O cliente teria que pagar 1,5% na mesma. Portanto, também torna-se mais fácil durante esse período da taxa. E diz-me uma coisa, aqui para também quem nos está a ver também ter essa sensibilidade. É fácil para os bancos trocar numa transferência, não é? Ou mesmo o crédito a decorrer, trocarem uma taxa variável para uma taxa mista? Ou se tem uma taxa fixa, é possível trocar para uma taxa variável? É assim, é mais fácil passar de uma taxa variável para uma taxa mista, para uma taxa fixa, porque estamos a diminuir o risco para o lado do banco. Já o oposto será mais difícil, muito mais difícil, porque se acordaram com o cliente uma taxa fixa e já tem o seu nível de risco muito reduzido, e o cliente saiu eventualmente beneficiado por ter optado por essa taxa e estar a pedir agora para passar para uma variável só quando isso compensar, se fosse assim o banco não faria a taxa fixa, não é? Para isso surgiu o produto da taxa mista. Se alguém quiser de algum modo fixar e garantir uma taxa mais baixa num período de maior instabilidade, como o que vivemos agora, optaria por essa taxa e garantia um valor mais baixo. Agora, com a expectativa de que, como o mercado é cíclico, que no final desse período da taxa fixa, ou seja, daqui a 1, 2, 3, 4 anos, passaria a ter a taxa variável, porque a partir dela estará em valores normais novamente. Portanto, esse produto foi criado para isso mesmo. Agora, passar de taxa fixa para taxa variável será difícil dentro do próprio banco, fruto disso, porque foi esse o acordado e o banco não tem nada a ganhar com essa mudança. Por isso, só se tivesse é que o faria, ou por diminuição do risco. Por isso é que é fácil passar de taxa variável para fixa, mas de fixa para variável não tanto. Pela tua experiência aqui connosco e até mesmo tens uma pessoa muito dedicada ao crédito de habitação e esta questão das taxas, todos nós percebemos que é muito sensível para ti, tendo em conta o histórico das taxas de juro, assim, nos últimos anos, o que é que tu sentiste que tem acontecido? Assim, efetivamente, aquilo que é possível experienciar é que isto tem altos e baixos. Mediante os cenários que vão acontecendo, se vai surgindo uma guerra, ou se vai surgindo uma pandemia, ou se há uma bolha, pronto, tudo isso tem influência, acaba por ter influência na taxa. Por isso isto é cíclico. Temos momentos em que tivemos taxas altas há 15 anos atrás, de chegar aos 5%, desta vez não chegou a esse patamar, mas para lá caminhou, e chegámos a um passado mais recente em que as taxas estavam negativas, mas que à partida também para lá não voltarão. Ou seja, o normal será elas andarem entre uma Euribor de entre os 2 a 2,5. Mas efetivamente é cíclico, ou seja, a média será essa, mas vai haver muitos anos em que as taxas vão estar acima desses valores, assim como poderão estar abaixo. Foi isso que o passado nos trouxe, embora isso não seja garantia do futuro, mas foi aquilo que experienciamos. Eu costumo, em tom de brincadeira, eu sou economista de formação, em tom de brincadeira costumo-se dizer que os economistas passam a vida a fazer previsões e depois têm que justificar o porquê da previsão não ter sido cumprida. Exatamente. Não é? Anda sempre a ter que andar atrás. Não conseguimos adivinhar o futuro, não temos a bola de cristal. Agora, óbvio que as decisões que temos que tomar agora têm que ser baseadas na expectativa que existe para o futuro e mediante os resultados que houve no passado. Portanto, neste momento aquilo que temos é alguma segurança por parte das agências financeiras em dizer que as previsões, por exemplo, será isso, que o novo normal será andar entre os 2 e 2,5, a somar um spread, não é? Associado. Portanto, é nisso que temos que basear as decisões. E tendo em conta o passado também. E adaptar muito o perfil de cliente, não é? À taxa, porque há pessoas mais sujeitas, que são mais expostos ao risco, outros menos expostos, não é? Há pessoas que estão mais expostas ao risco e outras menos, e depois há pessoas que precisam de mais liquidez e outras menos, outras querem tornar o crédito mais eficiente, no sentido de pagar menos juros e amortizar mais, e não estão tão preocupados com a liquidez, porque até é suportável a prestação, apesar destes aumentos, por exemplo. E há outras pessoas que não, que neste momento, como adquiriram crédito numa altura em que as taxas estavam anormalmente baixas, e sofreram com a subida dos preços e tudo mais, não é? Ou seja, não só o facto de aumentar os encargos do crédito, mas os encargos em tudo, alimentação, pronto, tudo o resto. Portanto, há pessoas que preferem, olham mais para a liquidez, outras olham mais para a eficiência do crédito, por isso temos que adequar sempre muito a quem temos à frente. Ou seja, eu não posso dizer nunca que o melhor banco agora é este. Não é. É o melhor banco é este para aquele cliente, para aquela situação em particular. E é importante também, muitas vezes, consoante o negócio, às vezes a única forma de conseguir aquela casa é através de uma taxa fixa, não é? Porque consegue maior
capacidade de financiamento. Foi aquilo que falámos há pouco. Há questões que às vezes alguém pode precisar de um financiamento mais alto e o facto de naquele momento até tem um rendimento que não lhe permite ir àquele financiamento, mas até a profissão dá uma progressão na carreira que irá ter aumentos sucessivamente e sabe que no futuro irá ter rendimentos e que será suportável. E então há clientes que optam, apesar de preferirem ter uma taxa variável ou inclusive uma taxa mista, para aquele valor só conseguem se optarem por uma taxa fixa, porque o banco financia mais. Depois no futuro podem mudar, mas terá aquele tal custo que falámos dos 2%. É, mas sim, é dado mais dinheiro porque o risco é menor e vai ser sempre nesta ordem que as coisas vão que funcionar. é uma informação muito útil. É isso mesmo. Marco, tenho uma brincadeira para ti. Então, Tendo em conta aqui a questão das taxas, tu através de um eletrocardiograma consegues identificar que tipo de taxa é que o cliente tem? não consigo. Não consigo. É assim, posso ver mediante os batimentos cardíacos se a pessoa está muito estressada face à taxa que tem naquele momento. Isso Mas é possível fazer uma analogia, ou não? Sim, podias em termos de se a pessoa tivesse olhado, digamos assim, para a prestação que está a pagar e nesse momento fazer um ECG, dava para perceber se ela estava demasiado preocupada ou não. Não. Portanto, sim, acredito que se tivesse, digamos, o pulso muito acelerado, estaria numa taxa variável agora. Ok. E se tivesse uma taxa fixa feita há uns anos atrás, provavelmente estaria mais estável. muito estável, sim, por isso. Marco, obrigada por ter estado aqui este bocadinho a falar comigo. Boa sorte, dá cá mais 5. Está bem? Tá bem. A nós, até ao próximo episódio. Estamos cá brevemente para falar um bocadinho mais sobre créditos. Não percas.